Vozes de papel. 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 Olá e bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou a Solange. Eu sou a Ana Vieira. Eu sou o Sérgio Calvinho. E um beijinho especial para o membro não oficial da equipa, a Francisco Cristina, que dá uns toques no nosso áudio. Este podcast é a nossa cápsula do tempo para as dobragens portuguesas, feita por quem, de facto, trabalha nisto. Queremos contar-vos as histórias de quem passa a vida atrás do microfone. Podem encontrar-nos no Instagram em Vozes de Papel Pod e sem limite de caracteres em vozesdepapelpod@gmail.com. Sérgio Calvinho introduz. Salve seja. Isto está a começar bem. Então, com o programa de hoje, falando em introduzir, o programa de hoje é gravado no dia após as eleições. Portanto, podemos estar um pouco azedos. Vagamente. Pronto. E o tema não podia ser mais a propósito. São episódios menos felizes da nossa carreira de dobradores. Sim. Alguns por nossa culpa, outros não por nossa culpa. Ana Vieira, queres começar? Sim, não me importo. Bora lá. Não me importo. Bora lá. Não me importo. Este meio da dobragem, à partida, acho que sempre necessitou um pouco de uma clarificação em termos dos valores de referência, enfim, das coisas serem comunicadas. E acho que a nós dobradores também nos faltou um bocadinho uma transição digital para a comunicação desses valores de referência, de determinados comportamentos, etc. E então eu queria partilhar alguns episódios, nomeadamente um que acho que também vos tocou há muitos anos. Ok. Estás a ser muito vaga. Há demasiadas situações em que os nossos Estás a falar do Alto de Santa Catarina ou estás a falar da Calçada de Santana? Acho que estás a falar do Alto de Santa Catarina. Porque eu acho que a Solange não gravava na Calçada de Santana. Acho que não podemos dizer nomes. Não. Pois não. Não, na Calçada de Santana, esse foi o meu primeiro embate com a justiça e que não funcionou. E foi aí que eu percebi que a justiça, de facto, às vezes não... Ei, que horror, estou a dizer uma coisa horrível, mas é verdade. No meu caso não funcionou, porque houve alguma gestão complicada por parte da produção desse estúdio em questão, onde o Sérgio também trabalhava, e de repente muitos atores deixaram de receber. Pelo menos nos prazos, por isso é que eu introduzi a falar sobre essa questão de que se comunicar as coisas, os comportamentos de pagamento, os valores de referência, etc. E tenho alguma pena, entre aspas, disso realmente nunca ter sido feito. E houve pessoas que tentaram, eu inclusive, vocês também. Nós também. E não sei porquê, foi sempre assim uma valente entropia em relação a isso. E isso tem gerado ao longo do tempo muitas questões. Começo por dizer, quando eu entrei para este meio da dobragem, se posso chamar assim, eu não sabia de nada. A quantos dias é que as pessoas recebiam, a quantos dias é que deviam passar faturas sobre os trabalhos, quais eram os valores de referência. Aliás, eu quando entrei havia uma transição precisamente desses valores em que diminuíram brutalmente. Porquê? Porque passámos de 1 ou 2 estúdios que pronto, basicamente produziam todos esses conteúdos de dobragem, não é? Para vários. E essa multiplicação fez aquilo que no mercado livre se chama o dumping. Pronto. Eles diriam livre concorrência, mas acaba por ser dumping. Portanto, dizem, não sei o quê, isto vai se equilibrar e tal, vamos fazer melhores orçamentos para o cliente. Mas os melhores orçamentos para o cliente vinham à custa de ou cortar nos elencos ou cortar nos valores que se pagavam aos atores. Exatamente, e foi isso que aconteceu. Também houve muito rapidamente uma multiplicação de canais. Sim. Não é? Sim. Ou durante algum tempo. Estou a falar de 97, 98. 1997. Meu Deus, sim, ele não perde. mas
não me consigo lembrar. Honestamente, em 97, 98 não havia pandas nem nada da vida. Só vieram depois. Acho que sim. Já vieram havia? Não, acho que vieram nos tens inícios razão. dos 2000. Vieram no início dos 2000, Exatamente. creio eu. Há essa transição e depois, porque essa multiplicação de estúdios, mas também muito pouco tempo depois há uma multiplicação de canais. Quando começam a introduzir os canais por cabo, basicamente, Exatamente. e começam a ver os Exatamente. canais dedicados ao conteúdo infantil juvenil. Exatamente. Yeah. E depois houve uma multiplicação de estúdios, como já referiram, e pronto, e de facto aconteceu isso, esse, entre aspas, dumping, que é os preços vieram por aí abaixo, e também mesmo entre nós não houve grande comunicação. Eu quando entrei não sabia que há 4 meses atrás um ator X estava a receber Y, e de repente eu vou fazer, ou porque eu não aceito um determinado orçamento, uma colega minha vai-me substituir sem saber que eu aceitei porque... Estão a perceber? Sim, que recusaste. Pronto. No caso. E isto eu lembro-me de ter acontecido logo no início, que foi assim um embate que eu não estava à espera. Pois. Portanto, eu tinha uma certa romantização das coisas. Pois. E até era jovem, portanto eu desconhecia muito, estava nessa altura a aprender a fazer os meus primeiros IRS. Sim. Pronto. Ainda hoje sou do bigode, não vou mentir. Não há treino que me prepare para é isso e cantar, é fazer o IRS e cantar, mais ou menos no mesmo nível. E nessa altura, talvez até porque ainda não havia uma transição, pronto, o digital pelo menos trouxe isso, alguma transparência de elementos e de conteúdos que nessa altura não havia. E então nós não sabíamos a quantas andavam. Yeah. E portanto eu chamo a atenção para isso. Os dobradores mais velhos também, acho que também lhes faltou alguma comunicação com a malta mais nova, porque eu hoje em dia já assisto, e eu tento fazer isso e vejo vocês a fazerem, que quando alguém mais novo, mais jovem, que não está, pronto, que está a fazer os seus primeiros trabalhos, eu já tenho a preocupação de dizer, olha, isto é assim, há estes valores e tal, de uma forma porreira, diplomática, e eu acho que isso é extremamente necessário. Sim. Já que não há uma plataforma com esses elementos e essa informação, acho isso muito importante. Sim, também acho que o passar a palavra entre colegas, basicamente, se alguém tem interesse em entrar na nossa área, e não é VIP talent, porque esses têm é um mundo à parte, mas para alguém que quer entrar na nossa área, além de darmos as dicas clássicas do, sei lá, teres noção de interpretação, aulas de teatro, seja o que for, e depois aprenderes tudo o que envolve fazer dobragens e a coordenação mente, boca, cérebro. Além disso, sim, porque a mente e o cérebro são coisas diferentes, é no estado em que eu estou hoje, mas além disso, dar à pessoa logo umas luzes de, olha, os valores que se praticam são estes, ou se receberes propostas para trabalhar, na boa, mas antes de aceitares, não está à vontade para me telefonares e dizeres são estes os valores que me estão a propor, isto é normal ou não. E fazem muito isso. Sim. Imensos Isso é colegas super com importante. dúvidas sobre várias coisas que ligam, olha, qual é a tua opinião, isto é quanto, tens ideia? Pronto, é muito bom sentir muito que deixas essa via aberta que é usada por eles, neste caso. Exatamente. Vocês não acham que isso é mais fácil hoje do que era na altura? Talvez... Não sei. Estou a pensar em vários fatores. Olhem, por exemplo, o fator do preço das comunicações. Sim. Essa questão de tu dizeres telefona-me. Havia muita malta que só ligava para os números da própria rede. Sim. Ou que tinha 3 telemóveis para ser sempre. Todo um tempo. Sinais de fumo, todo um tempo. correio. Depois também acho que o número de dobradores aumentou, o número de profissionais aumentou. E aquilo que nós vemos, às vezes sentimos, sejamos honestos, mas que vemos também em alguns colegas da nossa idade, que é, vem para aqui esta malta nova substituir-nos, era uma coisa que num meio mais reduzido, que era definitivamente o meio de, não vou falar em 97 porque foi quando eu nasci, mas em 2001 quando comecei, era uma realidade se calhar ainda maior, porque como eram menos pessoas, se calhar eram mais protecionistas. Podia haver isso, sim. E a verdade é que ainda na sexta-feira eu falei sobre isto com a Maria Camões. Eu quando entro a gravar e a sério, era na calçada de Santana,
a Calçada de Santana já tinha problemas de pagamentos, de prazos, Pois. de periodicidade, de tudo. E eu, algum tempo depois, e já não me lembro se foi muito, se foi pouco, mas provavelmente não deve ter sido assim tanto, chego à conclusão, ou começo a ouvir histórias de pessoas que deixam de trabalhar de lá porque não recebem. E a minha conclusão deveria ter sido logo na altura: desculpa lá, eu vim aqui ocupar um lugar de um gajo que deixou de trabalhar aqui porque não recebeu, e a minha posição aqui não é propriamente justa. Mas não, eu acho que essa ficha só me cai bastante tempo depois. E a minha conversa com a Maria Camões foi precisamente nesse sentido. Ainda há pouco tempo tivemos uma situação com 2 estúdios que não pagam, que isto e aquilo, aquilo outro. Tenta-se falar com as pessoas que estão a trabalhar nesses estúdios, mas essas pessoas não, ou muitas delas ou não querem saber, ou não têm abertura de espírito, têm não sei o quê. E eu digo-lhe: olha, eu gostava muito de te dizer com toda a certeza do mundo que se eu com 21 anos tivesse sido abordado na altura, teria tido uma resposta totalmente diferente desta que eles estão a ter. Mas não te consigo dar garantias disso. Eu não sei se tinha espinha dorsal na altura. Mas achas que tem a ver com ter espinha dorsal ou não te terem informado? É que uma coisa é tu saberes que há pessoas que estão a sair que se chatearam, que não sei o quê. Mas sabia o porquê e estou a sofrer. Sabias o porquê e mesmo assim borrifaste? Não sei. Não. Eu não tive essa abordagem. Certo. Não tive essa abordagem. Havia zunzuns. Pois. Não tive essa abordagem tão direta. E é essa a grande diferença, acho eu. Mas, mesmo assim, a queixa que ela tem de assobiar para o lado, se eu fizer um exercício de memória e de me visualizar a ter esses zunzuns, a não ter pagamento, eu de alguma forma assobiei para o lado. Certo. A Ana Vieira está de braço no ar. Hoje não temos imagem, ninguém nos está a ver, diz a Ana Vieira. Eu ia dizer que eu acho que, pronto, há uma coisa muito importante, que é o próprio sistema, o próprio meio, e isto não é só nesta área, em várias áreas em Portugal. Há um sistema bidirecional que devia acontecer e devia já estar a ser estabelecido desde sempre, que é: as faturações ocorrem em X tempo e há um pagamento e há uma automatização desses processos. E não há. Eu, quando entrei, eu queria fazer, e era uma coisa que eu estava a gostar imenso de fazer. Estava mais interessada nisso. Porquê? Porque é o próprio meio que me ensinou ou que me incutiu essas emoções, e quase que cada vez que mandava um e-mail para solicitar o meu pagamento, Ias a pedir desculpa. era quase a pedir desculpa. Eu tinha imensos adjetivos, acho que nunca fui tão rica em adjetivação para ser diplomática nesses e-mails, e muitas vezes a resposta era passava-nos a sensação de que era quase que por favor que nós trabalhávamos. Portanto, eu não via aquilo como um trabalho a ser pago, uma automatização desse processo, tudo impecável. Não, era o cliente ou o estúdio estava a fazer-me um favor ao me conceder trabalho. Sim. E eu estava ali nesse papel. Eu acho Isto é muito redutor. E só uma segunda coisa, falando nesta questão bidirecional, outra coisa que devia estar automatizada, e isto é mais a nível de produção, é: fizeste este casting, não fizeste, não foste aceite, toma lá esta resposta. Anos a fio, e acho que só agora é que isso está a modificar-se, quando fazes um casting, dizerem-te logo: olha, não ficaste. E está tudo bem, porque tu lidas muito bem, muito mais facilmente com isso, os nãos. Sim. Porque é normal, não E nem ficas ficas ali à a espera. pensar: não sei se fiquei, se não fiquei. Pronto, esses 2 aspectos, pronto, era só os meus 2.500 que eu queria acrescentar. Eu, enquanto diretor, faço isso aos atores que foram a casting. E sei, até porque me foi dito na cara, que há produções que não o fazem. E por isso é que eu faço. E também Por isso quanto é é que que eu vais faço, receber, também é outra coisa muito importante. Pronto. Olha, fizeste isto. Isso é outra história que nós temos. Mas deixa-me só tentar rapidamente dizer aqui mais 2 coisas. São os meus 3 episódios e só um deles é que eu conversei com a pessoa há pouco tempo. Eu tenho este episódio da Calçada de Santana, tenho outro bastante mais grave, que é o do Alto de Santa Catarina. Esse é muito grave. Eu fui das últimas pessoas a sair do Alto de Santa Catarina e arrependo-me amargamente por isso. Eu fui das primeiras, porque já tinha aprendido com a calçada. Mas depois juntei-me a vocês por solidariedade.
Sérgio Calvinho faz caretas e abana os dedos. Não faço ideia do que isto quer dizer. Também Estou tão não. curiosa como Porque vocês. eu vou ouvintes. envolver o nome dela. Ai, 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 então, ai, eu, ai. por dizer, não sei se tu te lembras disto, Ana. Não Mas digas os nomes. é o teu nome. É o teu nome. Tu disse o nome dela, o teu nome. Não, te esqueci. Sim. Sabes O nome dela e aponta o Sei, o teu nome é Ana Vieira. Eu não estou assim tão mal. Bom, Vá. eu já tinha responsabilidade suficiente no meio nessa altura para ter tido outra atitude, apesar de eu continuar a ser pago, e fui estupidamente engrupido, inocentemente engrupido durante algum tempo, mas eu acho que também só fui tão otário porque me deixei. E a certa altura, aqui a nossa colega Ana Vieira pede-me ajuda porque trocava e-mails com o Rumpelstiltskin. Eu chamo-lhe Rumpelstiltskin porque a gente não pode dizer 3 vezes o nome da pessoa, não é? Senão a pessoa pode materializar-se e não vamos mais dizer o nome. Coisa. Andava a trocar e-mails com o Rumpelstiltskin e já não sabia o que é que havia de fazer. Eu sempre fui o rei da diplomacia e ajudava-te a trocar e-mails. Trocar e-mails para ver se conseguia Aliás, ser paga. sim, ajudava-te a escrever os e-mails. Sim, mas para ver se Sim. conseguia ser paga. É Sim. isso, nós não estamos a dar Sim, muito sim, sim. contexto. Não. Nós temos que ter Sim. noção que o pessoal que está a ouvir isto se calhar não sabe o contexto. Exatamente, para tentar resolver a situação e desbloquear a situação. E eu sabia o que estava escrito nesses e-mails. E a ficha caiu-me quando a pessoa daquele estúdio Sim. me vem dizer aquilo que tu lhe escrevias nos e-mails. E o que ela, coitada, tinha que aturar. E não tinha nada a ver. E o que eu nunca lhe disse, que ela nunca soube, foi... Tu sabias qual era o eu que verdadeiro escrevia. E fui com uma imensa cara de pau a uma reunião da PAT, da plataforma Atores de Dobragem, ou o que é que era. Bons tempos. Sim, devia ter recebido muito mais paulada da Adriana Muniz do que recebi, e não só, mas a Adriana Muniz foi uma das principais que me deu paulada, e devia, e merecia. Outra situação. Sempre a aprender. Está bem, mas é pá. Ali, algures no meio, havia um estúdio onde eu gravava frequentemente, e esse estúdio houve uma altura que me dizia: olha, o teu colega não sei quantos não apareceu e pronto, vais ser tu a continuar com a série. E eu, bué da fixe, o teu colega não sei quantos não apareceu e vais ser tu a gravar a série. E isto aconteceu numa data de projetos, uns 4 ou 5. E eu um dia, muito estúpido, porque eu consigo ser muito estúpido, encontrei esse meu colega e disse: tenho que te pagar um almoço, porque eu estou farto de ganhar dinheiro à tua conta. E a minha pergunta não devia ter sido esta. A minha pergunta devia ter sido: está tudo bem, está tudo não sei o quê, está tudo não sei o que mais. E só há uns meses é que eu cheguei ao pé dele e disse: olha, tu lembras-te disto? Sim. E eu disse isto e não devia ter dito, e devia ter coisa. E ele riu-se e disse: mas eu na altura estava numa fase muito estúpida e estava cheio de trabalho, não sei aonde, e realmente não aparecia. E está bem, mas não devia ter sido isto. E por acaso foi bem aceite. E apesar de eu não ter tido a maturidade de chegar ao pé dele e de perguntar na altura, ele efetivamente nunca foi prejudicado. Era uma questão. Por acaso era a sério. Falta de gestão dele. Sim. Pronto. Mas é isso, foi isso que tu falaste agora. Há aqueles casos que a gente não sabe. Fomos parar a uma série e não sabemos necessariamente que estamos a substituir alguém. Mas há muitos casos em que nós sabemos. E quantos de nós não pegamos no telefone para perguntar ao colega? Exato. O que é que se passou? Sim. Eu acho que que eu saiba, estive numa situação assim. E foi a única, não era dobragens, mas era adjacente às dobragens, tinha a ver com cantar canções para um espetáculo ao vivo, que nós também fazemos muitas vezes, mais uma vez, porque, enfim, soube depois, quando já estava a gravar, que eu não era a primeira pessoa a gravar aquela coisa, mas já estava metida, pronto, lá está, aquela cena já só sabes quando já comprometeste, disseste o sim, sentas-te, liga o microfone e de repente, por acaso, acho que estava a substituir a ti, Ana Vieira, se o universo não fazia sentido nenhum. E eu fiquei completamente em choque, mas o que me foi dito, e aqui há uma cena, eu não quero criar desculpas para a minha responsabilidade em falar contigo, mas também há a parte da inocência de que tu estavas a falar. Talvez que é, o que me foi dito foi: a Ana não pode e portanto tivemos que a substituir, mas está aqui esta voz referência para tu tentares fazer mais ou menos parecido. E eu acreditei e na altura não te liguei. Essa acho que foi a única situação em que eu entrei para substituir alguém, colega com conhecimento e com quem eu tivesse facilidade
acho eu que eu saiba, de que eu me lembro, eu tenho memória de peixe, portanto posso estar a mentir. A situação Alto de Santa Catarina, Santa Catarina, sim, não é? Essas pessoas, eu acho que nós não demos contexto suficiente. O que aconteceu é que durante muito tempo houve um influxo muito grande de trabalho para esse estúdio, que tinham um relacionamento muito próximo com um canal e, portanto, esse canal praticamente exclusividade, e, portanto, tudo o que era feito para esse canal era feito por eles. E eram montes de coisas. E era muita coisa. Começavas... E foi uma época, entre aspas, dourada para nós, de estarmos constantemente a ser chamados e termos muito trabalho. Acho que foi uma altura em que também entraram vários colegas novos para dar vazão a isto tudo. E de repente a pessoa dona do estúdio primeiro toma umas decisões muito estranhas. Eu vou dizer vários pormenores que só não são pormenores que identifiquem a pessoa, mas que identificam melhor a situação. No dia em que disse aos técnicos que estavam a contrato, nós estamos a recibo verde, mas disse aos técnicos que estavam a contrato que não iam receber subsídio de Natal, nessa mesma noite eu estava lá a gravar, os técnicos estavam super tristes e deprimidos e sem saber o que fazer à vida, como é óbvio, e nessa noite eu estava lá a gravar, essa pessoa chega no seu carro topo de gama, novo, e pede aos técnicos para ajudarem a levar o que na altura era o topo de gama, que era um ecrã plasma novo para a casa dela, daqueles gigantes. Na altura o plasma era o que estava na onda, depois vieram os outros. Eu não me esqueço disto. Eu não me esqueço de colegas a dizerem que eu tive que pedir dinheiro aos meus pais dinheiro emprestado aos meus pais para poder ir trabalhar. Porque esta pessoa começou a não pagar às pessoas que estavam a contrato e depois a não pagar às pessoas que estavam a recibo verde, como nós. E a desculpa que foi dada foi por acaso eu. A certa altura foi dito a alguns colegas nossos, que aquilo tinha um sistema em que a pessoa gravava, aquilo era tanto encher chouriço que a pessoa chegava, gravava e punha uma cruzinha em frente ao seu nome no episódio que gravou, e um risco, que ela deixava em branco aqueles que não gravavam. E foi dito a colegas nossos que eu, Solange, tinha estado a pôr cruzinhas em episódios em que não entrei e que, portanto, iam ter que parar a produção de tudo e parar os pagamentos às pessoas, fazer uma auditoria para ter a certeza de que em que episódios é que eu entrava, em que episódios é que eu não entrava, porque eu estava a roubar dinheiro à empresa. Eu não sei de quantas cruzinhas é que era preciso para não se pagar a toda a gente. Ponto 1. Eu nunca pus uma cruzinha fora do sítio. E o que me vale é que os meus colegas sabem disso. Isto podia ter-me lixado. Se isto tivesse caído nos ouvidos de pessoas que não me conhecem, mas que são responsáveis por depois fazer direção noutros estúdios, eu podia ter ficado queimada. Isso é inacreditável. Sim. E foi assim que aquele estúdio supostamente foi à falência, foi à conta das minhas cruzinhas. Não foi a cozinha nova que mandaram fazer no meio das obras e depois pararam de pagar as pessoas, também houve lá uma cozinha nova. Houve toda uma série de cenas, mas isto nunca foi posto em causa. O problema, quando lhes perguntaram, foi que a Solange tinha posto cruzinhas a mais. E eu até hoje sou muito grata aos meus colegas por me conhecerem o suficiente para se rirem na cara. Eu tive colegas nossos que me disseram, eu rio na cara dela porque é óbvio que tu não farias uma coisa destas, e depois, mesmo fazendo, era preciso muita cruzinha para pagar a dezenas de atores, dezenas de técnicos, à conta de meia dúzia de cruzes a mais numa folha, quer dizer, vamos lá ver. Mas esse episódio marcou-me porque essa pessoa ficou em dívida e ainda está em dívida, como muitos de nós. Sim. Porque, entretanto, houve uma altura em que parou de pagar, mas depois retomou. E eu acho que isso fez com que muita gente continuasse a trabalhar com ela durante um bocado. Ela parou mesmo de pagar. Noutra estrutura? Ou na mesma estrutura? Na mesma ainda, ela parou de pagar durante um tempo, depois pagou o que devia e retomou. Basicamente, as pessoas voltaram a gravar com ela e não sei o quê. Eu, depois dessa primeira paragem, gravei uma série com ela. Acho que sim. Houve pessoas que continuaram a gravar. Eu, à primeira vez que me disseram eu mandei o recibo verde e uma pessoa tem que esperar para eles nos pagarem. Devia ser ao contrário, o recibo é comprovativo de que recebemos, portanto devíamos emitir os recibos quando recebemos, mas nesta área primeiro temos que mandar o recibo, Deus sabe. Mas depois temos tempo para cancelar o recibo. E eu mando o recibo e não recebo. E depois contacto a contabilidade e a contabilidade diz nós ainda não podemos pagar. E eu respondi, então vou cancelar o recibo. Mas não precisas. Eu, não,
quando tiver dinheiro, eu passo o recibo. E cancelei o recibo. E a partir daí não voltei a gravar com eles. Houve muita gente que nesta paragem, depois quando retomaram, continuaram a gravar ainda um bom bocado, até a coisa patinar e supostamente eu roubar cruzinhas quando já não estava. Enfim, e isto dar o flato final. Portanto, esta é das situações, acho que afetou mais gente, ao mesmo tempo foi um bocadinho mais visível. E pronto, é um bocadinho mais famosa, por assim dizer, pelo menos entre nós. Há quem ainda lhe chama Nave bem. E o Dioguinho.pt também publicou sobre isso. O Dioguinho.pt? Sim, eu acho que é Dioguinho.pt. É uma coisa na net de mexericos, ou o que é, não? E que ainda hoje existe. Tivemos na secção de mexericos do Dioguinho. Eu sei que o Dioguinho ainda existe porque a Joana Marques fala do Dioguinho volta e meia. Ok, não fazia ideia, nem sei quem era, mas pronto. Mas isto também não quer dizer que as produções sejam, que os produtores e que as produtoras ou que os estúdios nos estejam sempre a tentar passar a perna. Senão nós estávamos a trabalhar nisto, claro, não é? Agora são as exceções que nos deixaram marcas. Há bons exemplos até em que as coisas funcionam. Sim. Mas faz parte da nossa cultura geral e que está errada irmos para um trabalho, aceitarmos um trabalho sem saber informação. Quanto é que vamos receber. Exato. Ou até sair dele sem saber quanto é que vamos receber. Sim. Porque às vezes até pode não se saber ao início, porque pode depender realmente, olha, a série tem 26 episódios, mas eu sei lá se tu entras em 26, ou isto é à linha, ou seja lá o que for, eu não sei necessariamente ainda quantas linhas tens. Agora, sair desse trabalho, terminar esse trabalho e não saber quanto é, ou não apontar o trabalho. Nós ainda temos colegas que já trabalham nisto há anos a fio e que se esquecem de apontar as coisas que fazem. É importantíssimo, porque desresponsabilizam-se totalmente a este nível. Porque as produções podem falhar e as contabilidades podem falhar. Sim, pode haver enganos. Pode haver enganos, sim. Somos todos humanos. Há depois também outras situações, mesmo entre colegas. E, por exemplo, eu tive uma situação que durou alguns anos. Houve uma série que me foi proposta na RTP para dirigir e era uma série que era de dobragem e tinha parte cantada. E teria havido uma situação qualquer com a equipa anterior, não me interessa, não me vou alongar aqui. E essa série foi-me proposta e eu tinha, meses antes, discutido com o produtor geral da parte de dobragem da RTP uma nova tabela de dobragem para imagem real, e essa série era de imagem real e queriam pagar o valor, era uma tabela superior à de animação, e queriam pagar o valor da animação e eu recusei. E tanto recusei para mim e para os atores, porque havia um valor, havia um acréscimo para o diretor e havia um acréscimo para os atores. E recusei, e aquilo foram telefonemas para trás e para a frente, uma coisa inacreditável, e eu sempre recusei. Até que acederam a pagar-me esse valor que já estava decidido e tabulado a mim e um acréscimo menor aos atores. E eu avisei todos os atores que esse acréscimo não era o negociado. Eles aceitaram e estão no direito deles. Claro. E a série foi feita. E um colega nosso deixou de me falar. Do nada. E era engraçado porque nós encontrávamos às vezes... E eu não percebi logo, mas percebia perfeitamente que ele me olhava com um ar agressivo e tal, não sei o quê. E eu costumo dizer muitas vezes que o Rei Leão me trouxe duas coisas muito boas. Uma delas é a mais conhecida, que é o Timon, e a segunda é eu ter falado com essa pessoa. Porque trabalhámos os dois, trabalhámos muito bem, tratou-me sempre com o maior profissionalismo e simpatia. E no final eu disse-lhe, nós temos que falar, porque eu já te pedi para nós falarmos e nunca foi ocasião. E então, essa pessoa tinha um cargo nessa série, e outra pessoa que tinha um outro cargo nessa série também, e que não transitaram para a equipa da RTP, porque a RTP decidiu que era outra equipa, foi dizer que essa série só tinha passado para mim porque eu tinha baixado os valores. Ai, não! E não só isso não era verdade, como era precisamente o contrário, a Solange recebeu um e-mail. Sou super pouco profissional, não pus isto no cala-te que já lá vou. Já está no cala-te que já lá vou. Mas para mim o problema nem foi... Para mim o problema não foi
a mentira e a mentira ser tão distante da realidade foi infelizmente não termos tido a capacidade de falar. Pois, esclarecer contigo. Isso acontece muito. Porque podia ter sido verdade. Podia. E mesmo então sem essa saberes, pessoa... teres baixado os valores Ou porque não sabias sabendo, dos e essa anteriores, pessoa falava ou comigo, eu chegava ao pé intencionalmente, dele claro. e essa pessoa pregava-me 2 estalos e tirava-me das escadas da Exato. matinha e o assunto resolvido. Mas olhem só os nós que se criaram ao longo destes anos todos por causa da falta de comunicação. Sim. Porque as pessoas a falar, aquela coisa que se diz, O né? As pessoas a presumir, falar é que sim. se entendem. E Sim. é verdade, isto é mesmo a sério, porque as coisas acontecem e às vezes há contextos tão intrincados e que tu. Isto não é só uma coisa maniqueísta, bem e mal. Eu vou fazer bem, vou fazer mal. Às vezes há manipulações pelo meio, Claro. há informações enviesadas, há coisas complicadas e os atores se comunicassem entre si resolviam muita coisa mesmo. Sim, também acho. Este é um programa sobre comunicação, não é tanto um programa sobre expor questões menos boas, aldrabices, etc. No fundo, este é um programa sobre comunicação e a importância de comunicarmos. E comunicarmos significa também essa questão, mais uma vez, como nós estávamos a falar há pouco, de apontar os valores, porque as pessoas às vezes 3 meses depois, quando vão receber, falam com a contabilidade com 7 pedras na mão porque eu fiz não sei o quê. Ao fim de 3 meses já não sabes se fizeste. Sim. Tens que apontar. Tens que apontar, tens que tirar fotografias, tens que ter a certeza. Até porque a desgraçada da pessoa que está na parte de contabilidade leva com 500 que se calhar não apontaram, que acham e tal, e às vezes não tem necessariamente culpa da informação de chegar errada. Claro. Depois há situações em que obviamente é sistemático e nós temos que perceber que então existe ali um comportamento e uma falta de transparência e tentativa de passar a perna, mas estas coisas têm que ser faladas e faladas. Eu sei que existe uma nova geração, com todo o respeito por ela e pela sua forma de ser, que odeia falar ao telefone, mas eu não sou nada adepto de WhatsApps e de SMS para resolver questões sensíveis. Sim. Porque falta o tom, Exatamente. falta Por a escrito, emoção. e eu sou uma grande fã da palavra escrita e da gramática, da ortografia e da pontuação, essas coisas todas. Essa mulher semântica, como disse o Simon. O Simon chama-me isso, sim, de facto. Exato. Mas não há nada como falar e ouvir o tom de voz. Lá está, nós trabalhamos na área, nós sabemos do que estamos a falar. Sim. E há muita coisa que se perde num texto só escrito, que pode ser mal interpretado do lado de lá, ou nós não nos conseguimos expressar como deve ser ao escrever o texto. E há 1001 coisas de por meio. Portanto, fazer as coisas só por escrito é muito chato. Uma pessoa ter que se juntar e tirar tempo do seu dia, basicamente, em vez de ler e escrever uma coisa e continuar, teres tirado tempo do teu dia para estar só sentado a falar com alguém, seja diretamente ou seja por telefone. Mas isto é essencial para as pessoas continuarem a esclarecer os problemas. E eu compreendo que para malta que está nisto há menos tempo ou que tem mais paciência do que eu tenho, ou seja, que não anda já nisto há quase 25 anos e então tem essa parte do falar facilitada, porque também já só dá crédito a meia dúzia de pessoas, portanto também são só meia dúzia de pessoas que têm que gerir. Sim, verdade, verdade. Não, mas fora de brincadeiras, não é nas redes sociais que as coisas se resolvem, não é queixando-nos aos outros que as coisas se resolvem, não é em dizendo mal, ou às vezes também me chega uma coisa que é disseram-me X e eu acho que é Y. Está bem, mas então já falaste com a pessoa? Não, estou a falar contigo. Mas eu não sei da situação. Pois, tem que ser. Se me quiseres saber o que é que eu acho que deves fazer, deves falar com a pessoa ou dar-me mais contexto. Mas não, é o comentar com terceiros em vez de tentar resolver o problema no fundo. E é normal uma primeira fase de desabafo. Nós fazemos isso uns com os outros, claro, obviamente, mas depois quando a situação tem uma gravidade que de facto pisa no calo e nós dizemos, ok, daqui não pode passar, aí tem que haver uma comunicação clara, direta com os envolvidos, sejam estúdios, sejam colegas, seja o que for. E se for preciso, sim, tu estavas a falar, não ir para as redes. Obviamente, quando tu chegas a uma... que já aconteceu e muito recentemente, chegámos a uma situação em que tivemos que denunciar estúdios que estavam a ter um comportamento
que nem é incorreto, era abjeto. Porque às vezes é a forma mais ampla de avisar colegas. De avisar não Sim. só os colegas, mas Como potencial público potenciais. que pode, nos nossos sonhos, pelo menos, enviar uma cartinha para o canal a dizer: eu adoro esta série, não acredito que estão a fazer isto aos atores que interpretam nela. Isto é nos nossos sonhos. Eu disse A isto. Solange desde a disse mão enviar à uma Ana Vieira. carta. A Solange disse enviar uma carta. Pois é. Mas fiz o gesto da máquina de escrever. Portanto, Ainda pior, quer dizer, é tudo mau. não é carta escrita, já tem Sim, sim, teclado. da máquina de escrever já tem teclado. Já tem teclado. Bem, meu Pronto, Deus. pode ser uma máquina de escrever Tá bem, elétrica. tá bem. Portanto, Ok, Pronto, ok. deve ser elétrica. o público também tem, eu acho, Pode ter poderia uma ter palavra. um papel Tem, e uma palavra a tem fazer, ter. e já não seria a primeira vez. Não é a em primeira que vez, há público participativo. as pessoas se juntam e tanto chateiam o canal, o provedor de serviços ou o próprio estúdio, que coisas acontecem a nosso favor e que nos ajudam a defendermos-nos, porque nós estamos numa posição bastante frágil. Independentemente de tudo, sim, é uma escolha, sim, nós escolhemos fazer isto, mas nós temos noção dos prós e dos contras e nós estamos numa posição de fragilidade muito grande, porque há muita conversa e não é só nas dobragens. Eu agora vou falar diretamente da minha experiência de teatro, que é para não falar no mundo das dobragens, mas há muito: se não queres, há quem queira, se não queres por este valor, cala-te e a porta da rua é a serventia da casa. Há muita chantagem psicológica e eu não estou a dizer que isto seja o comportamento normal. Este não é o comportamento normal, mas acontece. E quando isso acontece, nós estamos numa posição muito frágil em que às vezes nós queremos comer. Que é uma coisa que também não encaixa muito bem na cabeça das pessoas. Queremos comer e depois, quando queremos comer, isso já impacta as nossas decisões de uma forma diferente. Isto não está a desculpar, atenção, que para o nosso próprio benefício pessoal, individual, numa situação, vamos prejudicar um todo. Eu pessoalmente sou contra isso. Podem-me dizer que estou numa posição de privilégio para isso, tudo bem, assumo, aceito, mas acho que já me aconteceu recusar trabalho porque eu sabia que aquilo ia prejudicar um grupo de pessoas ou ia abrir a porta para baixar valores, talvez. Também já fui apanhada na curva em que de repente me dizem: olha, o valor disto é X e eu já estou sentada a gravar. Também já me aconteceu. E o que eu disse foi: olha, para este género de trabalho não me voltas a chamar, eu vou acabar o que estou a fazer, porque não sou, pronto, agora já me comprometi, já estou aqui, mas não voltas a chamar. Abençoada, a coisa foi bem compreendida. Sim. Também já me aconteceu sentar-me para gravar, terceira situação, sentar-me para gravar um episódio de uma série e de repente abre com a minha personagem a cantar à Broadway uma canção inteira, tipo Adele, ou pior no bom sentido. E a Solange vira-se e diz, porque já conhecia o estúdio: olha, isto é pago, isto é uma canção a sério. Uma coisa, chegas lá e cantas uns parabéns meio mal amanhados, tudo bem. Agora, isto é uma cena à Broadway, não está aqui voz guia, a música não está adaptada, largaram-me com o guião e agora amanhã-te, mas tinha que cantar à Broadway. E só lhes perguntou: isto é pago, esta canção? E a pessoa muito aflita telefona para a chefia, desliga o telefone verde e diz: não, porque o cliente não paga canções. E a Solange responde: eu trabalho para este cliente noutros estúdios e o cliente sempre pagou canções. Portanto, vamos fazer assim: se quiserem isto gravado por mim, têm que me pagar. Neste momento não estão em condições de o fazer. Ou vai legendado, é lá convosco, ou arranjam alguém para engrupir. Gravei o episódio, a parte falada, peguei nas minhas coisinhas e saí da sala de aula. Lista negra para a Solange? Sim, já lá estava. Acho não, ainda não tinha entrado. Mas depois fincou-se. Este foi mais uma gotinha. Mas tomei esta posição porque eu sei que havia ali uma má intenção. Eu sei que as coisas mudam, felizmente já se passaram muitos anos e parece que os comportamentos desse estúdio melhoraram. Eu continuo na lista negra, portanto não sei. It's fine. Mas já tomei posições em que eu me prejudiquei, em que posso não voltar a trabalhar, se calhar com aquele estúdio de todo, porque reclamei ou disse que isto estava mal. Isto é possível em todas as situações? Talvez não. Eu pessoalmente não conseguia lidar
com o saber, cada vez que vou gravar, saber que estou a fazer uma coisa má para mim e para os outros. Dá-me azia. Mas azia. Azia daquela Até que diz para o ponto? hospital, pá. Mas atenção, depois isto não invalida que haja substituições, que Não, haja. claro. As equipas não têm sempre que ser as mesmas. Há desistências voluntárias. Ainda há muita gente que me pergunta porque é que eu saí do Doraemon, porque foram muitos anos daquilo e não havia paciência. A certa altura deixei-me da mão, libertem-me, quero fazer outras coisas. A mesma coisa aconteceu com o Dragon Ball. Mas eu conheço duas histórias. Uma delas eu nunca sei bem se é verdade, se é mentira, mas uma delas passa-se em dobragem, a outra em publicidade. Uma delas é em dobragem, que tem a ver com isso que estavas a dizer, de músicas não pagas, que foi com o nosso colega Tiago Retré, posso falar sobre isto, em que o Tiago Retré disse a letra da música. Não pagam? Tá, bem. Fez um rap. Não, disse. Foi falar mesmo. Falou, letra de música. E depois há uma história também que se conta, Isso é muito bom. bonita, Ai, Tiago, de um colega nosso. Eu espero mesmo que isto seja verdade. Eu não por acaso acho que nunca lhe perguntei se isto foi verdade ou não, mas eu quero acreditar que sim, até pelo feitio dele acredito que sim, mas se não é verdade devia ser. Que foi no dia que ele chega ao estúdio para gravar um spot de publicidade, o cliente, depois dele lá estar, diz: mas nós não temos o cachê, só temos metade do cachê para te pagar. E ele chega ao estúdio e começa a dizer o texto, e a certa altura param e dizem: o que é que estás a dizer? Eu estou a dizer as consoantes, quando tiverem o resto digas vogais. E foi-se embora. Eu não tive essa lata. Isso é tão bom. Excepcional. É tão bom. Eu não tive essa lata, mas por exemplo, há muitos anos eu fui gravar uma coisa para uma publicidade e era uma data de spots, eram para aí 5 spots, o que é. E eu gravei os 5 spots, gravei a minha parte. E depois continua outro locutor, a outra locutora também entrava no coisa e a cliente que estava lá chama-me à parte, vamos para o hall de entrada e ela disse: eu agora vinha falar consigo sobre o que é que podemos fazer aqui da atenção dos spots. E eu disse-lhe muito respeitosamente, disse-lhe: ouça, isso é uma conversa para ter antes, Pois. não é uma conversa para depois. Tu isso agora não quiser, digo que não, tem que ser, se calhar da sua parte tem que ser. E agora vão ter que regravar isto tudo outra vez. E pagam-me a mim maquetes. Não sei. Pois. Mas esta é uma conversa. E naquele caso, eu não senti de todo que fosse um tentar de passar a perna. Não, era uma falta de jeito para é a falta de jeito normal para falar de dinheiro. Uma formalização nestes Sim. processos. Porque eu também Era o que odeio estava falar a de dizer dinheiro. no início deste Sim. episódio. Yeah. Sim. Não há um processo, uma formalização, um automatismo. Sim. Não há. Sim, eu não sou uma pessoa inacessível e fizemos e foi na boa, não houve problema, nem sequer me pediu uma coisa por aí além. Mas é uma conversa para ter antes. E nós não temos este hábito. No entanto, para mim, de todas as histórias, a mais divertida foi efetivamente tida antes. E isto é uma história que vocês conhecem, mas é preciso ter uns anos disto para conhecer, porque a malta nova não conhece. Um estúdio, há muitos anos, despediu injustamente uma funcionária. A funcionária foi para o tribunal e ganhou. E ganhou uma indemnização. E o dono do estúdio chamou a comunidade de dobradoras. E estivemos lá todos. Sabes quem é que convocou essa comunidade? Até fui eu que aconselhei o dono do estúdio. Pronto. Ana Vieira. A culpa é da Ana Vieiras. Ficamos a saber todos a Não, porque senão se calhar nem sequer havia E essa então, comunicação, não é? Pois, o claro. responsável desse estúdio teve várias latas. Muitas latas. Nessa conversa. Então, desde dizer que o estúdio continuava a dar lucro, mas que o orçamento anual não contemplava uma indemnização a uma funcionária despedida por justa causa, como pedia a nossa solidariedade, nós que não éramos aumentados há anos e continuamos sem ser, para contribuir para esta despesa imprevista. E então, durante X meses, as pessoas que continuassem a aceitar trabalhar lá iam receber 25% a menos. Exatamente. 20% a menos. 20% a menos. E esses outros 20% iam para essa pessoa sem gastar um tostão do seu próprio bolso, pagar o que devia, Por lei. instaurado pelo tribunal, a essa pessoa que despediu sem justa causa. Pronto. Esta foi a anedota. E as Espero que estejam a rir. Pronto. Depois a realidade foi: houve muita gente que se recusou, logo
houve quem se recusasse logo e 5 minutos depois lá estava, mas não vamos dizer coisas, pronto, esta parte depois podes cortar. Houve quem, por questões, houve quem aceitasse, e essas pessoas que aceitaram passaram a ter a esmagadora fatia do trabalho, porque interessava à pessoa pagar sempre àquelas pessoas, menos aqueles 20%, e houve pessoas que passado algum tempo aceitaram porque viram-se sem trabalho. Mas então esta é... Pronto, esta nós não podemos acusar de só ter avisado a posteriori. Tem essa mais-valia. Mas é uma anedota muito bonita. Eu acho que é uma fábula de encantar. Mas também não é da Floresta Verde, mas... Podemos dizer, acho que em mérito de... Nem que seja de um momento. Porque foi flash in the pan e depois não continuou. Não continuou, mas não. Espalhou-se à conta dessa situação. Espalhou-se uma onda de solidariedade entre os vários atores de dobragem dos vários sítios, e durante bastante tempo houve um abaixo-assinado em que muita gente deu o seu nome a dizer: eu não trabalho por menos de X e ninguém tem o direito de tirar-me esse valor. E houve uma iniciativa, obviamente que não é infalível, mas houve uma iniciativa de as pessoas que se recusaram a trabalhar naquele estúdio porque estava a prejudicar as pessoas. Tentou-se, entre os diretores de atores, puxar essas pessoas para trabalhar noutros estúdios para não ficarem com perda de trabalho. Eu acho que essa parte é a parte bonita. Foi uma coisa que eu, pessoalmente, em que estive envolvida, tu também? Sim. Tu também. Oh meu Deus, a conspiração, estamos aqui Illuminatis, mas estivemos envolvidos de uma forma mais intensa e pessoal, a fazer comunicados, etc, e tentámos criar uma coisa que depois infelizmente caiu por terra e não seguiu, uma coisa organizada, que eu tenho muita pena que não tenha continuado, mas durante aquele momento eu acho que nós tivemos uma prova, ainda com todas as falhas, tivemos reuniões em que tínhamos um teatro cheio de gente a conversar e a trocar ideias, porque nem toda a gente tem a mesma opinião sobre a forma como resolver estes problemas, como adressar estes problemas, o que fazer daqui para a frente, que valores de referência definir, que aumentos definir, este género de coisas. Vai sempre haver divergências, mas houve uma altura em que conseguimos estar todos juntos, ou quase todos, não estava toda a gente, porque obviamente, mas conseguiu estar uma grande maioria dos dobradores de Lisboa juntos, num espaço, a tentar resolver ativamente os problemas e em solidariedade uns com os outros, a tentar que as pessoas não caíssem. E eu acho que isto foi uma fase bonita nossa, pronto, só naquela. Não é só a anedota desse senhor que expultou esta trampa toda, mas eu lembro-me de eu e a Ana Vieira termos respostas muito cedas a esse senhor diretamente na cara, foi diretas para a lista negra. Mas não foi só foram várias situações. Sim, houve uma data delas que começaram a acontecer mais ou menos ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, e foi, mas foi eu acho que a que expultou tudo foi esta. Se a minha memória não está toda avariada, não sei, mas foi uma delas, e aquela que me deixou mais marca talvez. Mas foi giro ver as pessoas a terem noção de que se calhar se nos juntarmos e remarmos para o mesmo lado, apesar de não concordarmos a 100% em tudo, porque isso nunca vai ser possível, as coisas conseguiram equilibrar-se de uma forma bastante inesperada, porque houve outras mudanças que aconteceram por causa disso, e foi fixe de ver. Houve muitas coisas que foram mudando ao longo dos anos. Acho que erros de comunicação continuam a acontecer. Não existe uma forma única de tratar a questão dos dinheiros, dos pagamentos. Existe um estúdio que nós saímos de lá e está apontado e nós assinamos. Existem estúdios em que é ao episódio. Existem estúdios. Eu tenho que elogiar isto, porque existe um estúdio que normalmente quando me contrata telefona-me, diz-me: olha, temos esta série assim, e depois manda-me um e-mail a dizer que segundo falámos tal, assim, porque as séries têm durações diferentes, têm valores diferentes, eu às vezes já nem me lembro quanto é que é, porque já se passaram 4 ou 5 meses, então tenho isso no e-mail. Há muitas maneiras e há muitas variáveis, porque há muitas formas de pagamento, há muitos produtos, há muita coisa. Mas
continua a haver uma comunicação envergonhada. Sim, sim. E era importante que nós Perdêssemos a vergonha. nos tornássemos um sem vergonha. Sem vergonha. Uma pouca vergonha, Exatamente. aquele pouca vergonha. Exatamente. Continuo a achar que a burocracia Eu acho que contribui para a democracia. num certo aspecto. alguma burocracia contribui, obviamente, e haver Formalizar-se os processos e não só, seria e haver incrível. por escrito um Exato. registro, Mas faz parte, é isso. um registro da comunicação entre a pessoa e o estúdio para salvaguardar ambos os lados. Tudo. É uma coisa que faz todo o sentido. E nem toda a gente tem essas práticas. E é um bocado tipo, mas burguinho. Uma folha em que tu terminas o trabalho e assinas, fizeste isto, é X e está assinado. Sim. Não custa, acho eu, não custa nada. Custa só arquivar. Custa a folha de Custa a arquivar. folha, sim. E está. E eu acho que era uma forma muito simples de resolver grande parte dos equívocos Sim, que existem sim. a nível financeiro. Relativamente ao resto das substituições, pôde, não pôde, chegou, não chegou, etc, etc. Epá, eu enquanto diretor de dobragem posso, inclusivamente, na temporada a seguir, não me apetecer trabalhar com não sei quem porque não correu bem. E o cliente pode não querer Ou um o cliente determinado pode elenco. não Isso também é querer, absolutamente. ou o produtor pode não me querer a mim Normal. enquanto diretor de dobragem porque Claro. não correu bem, ou porque Claro. eu não posso. Pronto. Essas substituições são legítimas. Acho que quando se falou há bocado de substituições, são substituições que são feitas de com má fé, em que tu estás a substituir um elenco ou atores do elenco porque eles exigiram condições de trabalho e o mínimo de ética de trabalho. Isso são sim, claro. duas situações completamente Claro, diferentes. evidentemente. E por isso é que falávamos há bocado de falar com os colegas antes de aceitar certos trabalhos em que sabemos que vamos fazer uma substituição. É nesse contexto que isto Para aparece. garantir que para não há- garantir que isto é de facto uma substituição absolutamente legítima, que pode acontecer por milhares de razões e não é uma coisa em que estão a tentar fazer um braço de ferro qualquer. E nós muitas vezes somos, lá está, como eu contei a minha história, fui apanhada na curva de pera lá, provavelmente estou a receber menos porque senão a Ana Vieira estava aqui a trabalhar ou não. E ou se esclarece antes, ou então depois somos capazes de nos estar a prejudicar a nós próprios também. Mas sim, é nesse contexto, porque as substituições, isso vai acontecer sempre. O cliente tem direito a não gostar, o estúdio também. Evidentemente. Enfim. E o público? O público, isso, Ana Ana. Vieira correu-te tão bem até este momento. Hoje ainda não tínhamos sido patrocinados Ainda não pelo, tinha- pelo aeroporto nem de Lisboa, aeroporto. mas tu resolveste compensar com um pum no microfone. Mas pronto, Ana Vieira, como eu, estamos aziadas hoje e portanto temos me direito a dar sinto porrada melhor. em qualquer coisa. Foi no microfone, é o que é? É isto Já me mesmo. sinto melhor. Olha, vamos deixar o povo em paz por hoje. Vamos. E despedimos-nos com amizade, com muita amizade, sim. Não aceitem trabalho sem perguntar quanto antes. Exatamente, E não é por falem vocês estarem connosco. a começar que recebem menos do que os outros que andam aqui há 25 anos. Sim, se quiserem pôr a empregada da limpeza a gravar, estão à vontade, têm que pagar. É o mesmo a empregada da limpeza que nos pagam a nós, caros amigos. Mais porque a empregada de limpeza recebe segurança social, Verdade. subsídio de férias e subsídio de Natal. Isto Ok. também É obrigatório. Isto podia ser uma piada, mas há aqui um Mas- fundo de mas há verdade. um fundo de verdade. É obrigatório. Connosco aqui não é. descobrimos- Vamos mais barato que a empregada de limpeza. Erramos na carreira, é a conclusão a que chegamos. Peguem nas vassouras, pessoas, e vemo-nos para a semana. Daqui a 15 dias, no caso. Daqui a 15 dias. Beijinhos. Beijinhos. Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes de papel.